Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. E, cara, eu sei que tá estourado pra caramba e tá até ruim de enxergar a tela, mas se eu fizer isso aqui, vai ficar pior. Então eu vou tentar deixar de uma forma aqui que. Se bem que não precisa aparecer tanto, né? Eu acho que preciso. Eu vou deixar assim mesmo, então. Cara, chega a ser ruim até de enxergar o que está aparecendo na tela, mas vamos lá. O vídeo anterior foi provavelmente de um react que eu fiz, e esse vídeo vai ser de um react também. Quero ver como é que ele vai sair. E se vocês estão curtindo, por gentileza, deixem nos comentários. Afinal de contas, é vocês quem decidem o que vocês querem ver, né? Então, digam o que vocês querem, sobre o que vocês querem ver. O vídeo de hoje vai ser sobre por que choramos. Esse vídeo aqui, ó. Tá, então vamos lá. Eu vou abrir ele Seja aqui. depois de assistir um filme. Eu vou voltar ao começo. Pull. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá em 1080p. Vamos lá. Seja depois de assistir um filme triste, uma vitória esportiva ou luto por alguém falecido, chorar é uma das emoções que mais inspirou pesquisas científicas, embora ninguém tenha uma resposta concreta para o motivo. Cara, eu acho que é meio que uma questão de lógica essa questão do choro. O corpo é 70% água. E toda essa água não fica 100% armazenada todo o tempo. O próprio organismo expele água do corpo através da urina, através do suor e, obviamente, também através da lágrima. A questão da lágrima é que ela ajuda a lubrificar os olhos. Ó, no meu caso aqui, eu estou precisando porque está vindo uma fonte forte de luz. Então, é normal que o olho comece a produzir mais lágrima para tentar fazer meio que uma compensação, certo? Ah, agora, a questão do choro, eu acredito que seja muito mais uma questão evolutiva, porque, veja bem, se os nossos ancestrais eh, não chorassem, não se saberia que havia alguma coisa errada, saca? Tipo, como é que a gente sabe que tem alguma coisa errada com o bebê? Porque ele chora. Então, isso tá tão intrinsecamente conectado ao ser humano e, já há tanto tempo que assim, eu não vou dizer que é impossível, mas é altamente improvável que o ser humano deixe deixe ou desaprenda a chorar, melhor colocando, certo? Porque é uma ação instintiva do ser humano. Aí tem a questão do choro por alegria, né? É uma questão de uma sensação de emoção tão intensa que isso faz com que a produção de alguns tipos de. Como é que é o nome? A sopa humana. Alguns tipos de hormônios sejam muito mais produzidos e esses hormônios acabam produzindo as lágrimas, fazendo com que as glândulas que, que produzem a lágrima entrem muito mais em ação do que o normal. Só o que eu imagino. Evolutivamente falando, qual que é o propósito de chorar? Existe algum princípio biológico por trás disso?
ou é só uma espécie de higiene facial? Mas nós não choramos apenas por motivos emocionais. Existem lágrimas que nos ajudam e são extremamente necessárias. A lágrima basal, por exemplo, tem função de lubrificação e mantém a nossa córnea sempre lubrificada. Foi bem o que eu comentei, só que eu não sabia que tinha um nome para cada tipo de lágrima. Ah, inclusive, não sei se ele vai comentar aqui, a gente tem os ductos lacrimais que saem daqui, né, basicamente, as glândulas lacrimais, elas se encontram mais ou menos nessa parte aqui, assim, certo? Bem no canto da sobrancelha, sobrancelha, enfim, no canto aqui, não internamente, mas externamente, mais por fora, aqui assim. Então, essas glândulas, elas passam por dentro do olho, necessariamente, mas tem algumas glândulas, um canal dessas glândulas lacrimais que passam por dentro do nariz. É por isso que quando a gente chora muito mais intensamente, a gente produz líquido pelo nariz. E não é necessariamente. é, eu não vou falar essa palavra aqui, mas eu acho que você já identificou que palavra que é. Então, não é necessariamente algo. Saca? É lágrima. É claro que, como fica muito tempo aqui por fora, e o nariz, ele, durante a própria respiração, a gente acaba captando muita impureza, muita sujeira. E eu acredito que um pouco dessa impureza, dessa sujeira, acabe ficando ali na ponta desse canal lacrimal, saca? Então, quando a gente chora, a gente acaba expelindo muito mais dessa sujeira, dessa impureza, e é por isso que fica com uma aparência tão estranha, fica tão, fica com uma viscosidade esquisita também, né? Quando sai lágrima do nariz. Mas é basicamente isso, é basicamente lágrima. O que não justifica algumas pessoas, cara, deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo que deve ter alguém comendo aí, eu não quero estragar o apetite da pessoa. Muito embora talvez já tenha estragado, mas enfim. É ela que livra nossos olhos da poeira. A lágrima Sim. reflexiva entra em ação quando entramos em contato com alguma substância que irrite nossos olhos. É verdade. É questão da cebola, né? Por que a gente chora quando corta a cebola? A questão da cebola é que frutas em geral, exceto a banana, eu acho que exceto a banana, mas frutas em geral, quando você corta elas, você percebe que a superfície de apoio fica talvez úmida, talvez até molhada, por causa do suco dessa fruta. O suco de frutas. Ah, fica úmida ou talvez até molhada por causa do suco da fruta. É, lembrei do Todo Mundo Odeia o Chris agora, mas enfim. Bom, volta aqui, vamos lá. Então, tem algumas frutas que não fazem tanta diferença assim pro nosso olho. Só que aí você para pra pensar, tipo, poxa, cebola não é uma fruta. Cebola é um tubérculo. Ou enfim, eu não sei exatamente o que uma cebola é, mas aí é que tá. A cebola também produz esse líquido, eu vou chamar de suco, tá? A cebola também produz um tipo de suco, certo? É da mesma forma como nós produzimos o nosso próprio suco, a sopa humana, o sangue em si. Sopa humana é porque eu tô reassistindo Eu, a Patroa e as Crianças pelo Amazon Prime Video. Sem fazer propaganda, não tô ganhando nada pra falar sobre essas coisas, mas enfim. Tem tanto Todo Mundo Odeia o Chris como Eu, Patroa e as Crianças no Prime Video. Se você gosta dessas séries, corre lá e... Ou continua aqui primeiro, depois corre lá. Então, toda vez que você corta uma laranja, uma maçã nem tanto, mas uma laranja, um limão, a cebola em si, essa parte desse suco,
ele acaba espirrando. E parte desse suco espirrado acaba acertando o nosso olho. E a cebola tem algumas substâncias que reagem de forma nociva aos olhos. Então, o próprio organismo tenta eliminar essa substância nociva, trazendo mais lágrima, que é a tal lágrima reflexiva que ele falou aqui. como gás lacrimogênio, spray de pimenta, vapor de cebola e, por fim, a lágrima emocional ou de choro, Hum. geralmente ligada a um forte estresse emocional. Que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em choro, né? Quando a gente ouve falar sobre choro, eu acredito que a maioria das pessoas pense direto nesse tipo de lágrima do que nos outros. Mas quando somos bebês, a capacidade de chorar pode ser o que garante nossa sobrevivência. Exatamente, foi o que eu comentei no começo. Como ainda não temos habilidade de fala, Ah, é, só lembrando que esses vídeos, deixa eu voltar aqui, ó, quer ver? Vou apertar ESC. Agora não aparece aqui, mas é, enfim, quando estava aparecendo a tela inicial dos vídeos do canal do Pedro Loss, parecia que eu já tinha visto vários vídeos, né? Eu já assisti esse canal, maratonei uma boa parte dele, mas já faz tempo já. Faz antes da pandemia, eu já tinha maratonado ele inteiro. E eu lembro que eu terminei de maratonar ele quando foi lançado aquele especial de 2019, final de 2019 para 2020, antes da pandemia acabar, antes da pandemia tomar conta do mundo, que foi o Synapse Quiz. Cara, que saudade do Synapse Quiz, mano. Que top, cara. Bom, enfim, é, enfim, eu assisti essa parte do Synapse Quiz. E daí, como não tinha mais vídeos no canal, eu fui para outros canais, acompanhar outros canais. Então, já faz muito tempo que eu assisti esses vídeos desde a última vez. E eu não lembro exatamente o que eles falam, tá? Então, a reação que eu tô tendo a esses vídeos, apesar de eu já tê-los assistido, eu não lembro do que eles falam exatamente. Então, não que eu esteja recordando, mas as sensações, as reações que eu tô tendo são genuínas, tá? Não são, ah, tipo, manipuladas. São genuínas de fato. Eu acho que é importante comentar isso. chorar pode ser o que garante nossa sobrevivência. Hum, Como ainda não temos habilidade de falar, chorar pode ser a única maneira de garantir que as nossas necessidades sejam notadas. Mas sim. acredite, É alimentação, é a ida ao banheiro número um, a ida ao banheiro número dois. Apesar de ser bebê e não ir de fato ao banheiro, usa fralda e precisa ser trocada, né? Então, enfim, acredita-se que os seres humanos são qualquer dor que a criança esteja sentindo, entre várias outras coisas. os únicos animais que as necessidades sejam notadas. Mas acredita-se que os seres humanos são os únicos animais que choram por emoções. Um estudo Isso eu acho que hoje em dia já não é mais tão válido, porque é possível que outros animais sintam emoções também, não tão fortes quanto o ser humano, mas eu não vou dizer que todos, mas alguns animais têm produção de hormônios também, né? Então, os hormônios, a flor da pele, acabam im- impelindo a emoções, né? Então, talvez a produção de lágrimas seja muito mais evidente no ser humano do que em outros animais. Mas, exatamente dentro dessa questão de emoções, né? Mas eu acredito que os animais também têm uma produção de lágrima, por menor que seja, mas um pouco maior do que o normal, frente a emoções muito fortes. israelense Bom, isso é o Peter leigo falando, tá? Não sei se realmente existem estudos sobre isso. Se você é da área da biologia, por gentileza, dê o seu pitaco aí, dê seu palpite.
Lembrando também que esse vídeo aqui já fazem 10 anos que foi postado, tá? Esse vídeo aqui é do dia 29 de julho de 2013. Então faz mais de 10 anos, 10 anos e alguns meses aí, desde que foi postado. Então pode ser que tenha algum estudo novo, recente, que tenha trazido uma luz um pouco maior sobre esse tema. Publicado pela revista Science, coletou lágrimas por emoções. Um estudo israelense publicado pela revista Science coletou lágrimas de mulheres que haviam chorado após ver um filme triste. Depois, separaram essas lágrimas em potes e colocaram ou as lágrimas ou uma gota salina que havia escorrido da face dessas mulheres. Embora não sentissem diferença no cheiro, Gota salina que tinha escorrido da face dessas mulheres. Bom, vocês devem ter entendido o que eu quero dizer com isso, né? A explicação que eu citei anteriormente. Bom, enfim. salina que havia escorrido da face dessas mulheres. Embora não sentissem ou uma Ou suor, porque o suor também é meio salgado. Então, tipo, para fazer um teste cego, vamos dizer assim. Tem um pessoal que assistiu esse filme triste e um pessoal que saiu da academia. Se bem que Israel é um país. Não, mas ela é tão quente que a pessoa soa e o suor evapora logo em seguida. Então fica mais complicado de coletar suor necessariamente. Eu digo isso porque tenho conhecidos que viajam para lá. Já é o terceiro ano que viajaram para lá antes da, da guerra, né? Mas enfim. Então, eles comentam que lá é tão quente que não dá tempo da pessoa suar. O suor meio que sai já evaporando do corpo. gota salina que havia escorrido da face dessas mulheres. Embora não sentissem diferença no cheiro, os homens que tinham cheirado a lágrima das mulheres que choraram apresentavam uma queda na taxa de testosterona e eram menos suscetíveis a achar atraentes algumas fotos de mulheres do que as pessoas que tinham cheirado apenas gotas salinas. Ele é um estudo intrigante, mas ainda assim não diz por que choramos. Gotas salinas pode querer dar uma correlação ao Mar Morto também, talvez. Porque o Mar Morto é bem cheio de sal. A água é muito salina do Mar Morto. Então, tipo, um potinho com a lágrima de mulheres e o outro potinho com água do Mar Morto. Pode ser, não sei. Outro estudo publicado pelo bioquímico William Frey indica que as lágrimas ajudam o corpo a aliviar o estresse, removendo compostos prejudiciais. Mas ainda que É bem isso que eu imagino também, tipo, é, estresse, né, cara? Estresse tem uma conotação muito negativa, mas o corpo passa por um certo nível de estresse quando quando fica alegre, quando a gente passa por um momento de alegria, de êxtase em alegria, vamos dizer assim, sem menção à porcaria, tá? A Dorcas, enfim. A gente passa por um momento de felicidade genuína e isso causa, de certa forma, algum estresse para o corpo. Então, eu imagino que seja por isso que a gente chora de alegria também. aliviar o estresse pelo bioquímico William Frey indica que as lágrimas ajudam o corpo a aliviar o estresse, removendo compostos prejudiciais. Compostos prejudiciais entram naquilo que eu comentei sobre a questão da cebola, o suco do limão, enfim. Mas ainda que ele tenha comprovado que lágrimas induzidas por emoção têm uma elevada taxa de proteína em relação às induzidas por irritações oculares, ele ainda não conseguiu determinar a identidade e níveis de compostos relacionados ao estresse na lágrima humana. O mais interessante das lágrimas é que elas podem ser uma característica de nossa evolução para situações de risco, como quando estamos frente a um predador. Uhum, é isso, foi bem o que eu comentei no começo desse vídeo mesmo. As lágrimas mostram que a gente pode não causar nenhum mal. O interessante é que, diferente de um som,
grunhido ou qualquer coisa que se propague nenhum mal frente a um predador. As lágrimas mostram que a gente pode não causar nenhum mal. Tá, então, tipo, digamos que a gente esteja em uma situação de perigo e o nosso corpo instintivamente produz mais lágrimas. Isso pode comunicar ao animal que nós estamos com tanto medo e que nós causamos tão pouco risco a esse animal através da lágrima, se é que eu entendi certo. Tipo, o animal percebe que nós estamos lacrimejando muito mais, então ele meio que se afasta. Digamos, se esse animal estava se sentindo ameaçado, ele percebe a lágrima como um aviso de não sou tão ameaçador assim. Pode seguir o teu caminho que eu sigo o meu. Isso já não funcionaria caso o animal estivesse com fome. Porque ele sentiria que você tá com medo dele e atacaria? Ele com certeza não fugiria por dó. Caraca, será que isso faz sentido? Bom, enfim. O interessante é que, diferente de um som, grunhido ou qualquer coisa que se propague tão rapidamente quanto o som, o choro só é notado por quem estiver próximo de você, predador ou não, garantindo uma sensação de empatia. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, obrigado por assistir e, se quiserem, inscrevam-se no canal e curtam nossa página no Facebook. Obrigado. Aí entra a questão da empatia. Eu vi um Nerdologia sobre empatia, e segundo esse Nerdologia que eu vi, outros animais só têm empatia se eles possuem algo chamado de neurônios espelho. Eles conseguem observar e, através da observação, eles conseguem entender pelo que o outro ser está passando e eles conseguem fazer esse tipo de assimilação, então eles conseguem entender que ou são ou inofensivo ou geram um tipo de empatia. Mas eu não sei se todos os animais possuem esses neurônios espelho. Então, os animais que não possuem neurônios espelho são incapazes de sentir empatia? Isso foi uma pergunta, tá? Não foi uma afirmação. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, certo? Vou encerrar esse vídeo por aqui e próximo vídeo também é muito provável que o próximo vídeo também seja de React, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Sim, hoje foi dia 27/9/2023, às 19 horas e alguns minutos. Agora são 19 horas e 41 minutos. 41 minutos. E é nesse momento que eu estou encerrando o vídeo. Até a próxima. Falou!